Com todos e todas eu me alegro. Muito bom nesse dia muito especial, um dia de orgulho no Brasil. Eu me refiro ao nosso processo eleitoral, em linhas bem gerais, ocorrendo com absoluta tranquilidade. Comparecer às urnas é ao mesmo tempo um espetáculo bonito. Acho que o nosso processo eleitoral é, de fato, de nos orgulharmos, no sentido das regras, no sentido da civilidade, da liberdade, da tecnologia envolvida. Claro que temos que dar outros passos, no sentido moral, no sentido cívico mais profundo, no sentido de igualdade de oportunidades, no sentido de não ser a política uma profissão. São muitos passos. Mas o nosso processo eleitoral, quero dizer aos irmãos, é assim que eu me sinto, é de nos orgulharmos. Hoje, então, quando eu votei, logo após aqui o segundo culto, eu pude verificar as pessoas ali, várias filas se formando no Colégio Batista. Eu voto no Judson, né, o primeiro prédio de quem chega aqui, tudo muito organizado, cada um esperando a sua fila, nem os idosos usando o seu direito de passar à frente. Pelo menos eu não vi. Eu não usei esse direito, não vi ninguém também utilizando, foi de fato muito bonito. Agora vamos ver então os resultados, que é claro vão agradar a alguns, desagradar a outros, conforme as escolhas que cada um fez. Mas podemos, repito, nos sentir muito orgulhosos do nosso processo eleitoral. E hoje, começando essa nova série, também vejo pessoas novas aqui, que vieram talvez interessadas pelo tema. Quero dizer então que, se Deus nos permitir, vamos criar oportunidade para conversarmos no sentido de os irmãos também poderem elaborar as suas dúvidas, ou mesmo os seus pensamentos a esse respeito. É muito importante a gente entender o seguinte: em qualquer área da vida, nós pensamos o que nós pensamos dependendo de vários fatores. Um autor chamado John Macquarie escreveu um livro muito interessante dos anos 70, cujo título em inglês é Principles of Christian Theology, Princípios da Teologia Cristã. E nesse livro ele procura mostrar quais são os fatores que levam as pessoas a pensarem o que pensam. E entendo que isso se aplica a qualquer outra área da vida. Então ele menciona, por exemplo, eu vou colocar uma outra ordem que não é a dele, propositalmente, ele menciona a tradição. E se nós olharmos para aquilo que nós pensamos, boa parte do que nós pensamos advém de nossa tradição. Seja ela familiar, seja ela eclesiástica, seja ela ideológica. Vocês viram agora durante os debates, quem assistiu um ou outro, que você já sabia o que a pessoa ia falar, porque ela pensava dentro de uma tradição do seu partido, da sua ideologia. John Macquarie também fala da experiência. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que é kardecista. Ela diz: olha, eu me comuniquei com um morto. Um morto falou comigo, me dirigiu o seu pensamento, me revelou isso e aquilo. Essa experiência para ela, sendo inquestionada por ela, não há argumento que derrube. Você diz: não, mas isso não existe. Como não existe? Eu experimentei. De igual modo, vamos para o outro lado. Se eu digo assim: eu creio em Deus. Como é que você crê em Deus? Você já ouviu? Qual é a minha resposta?
eu já senti, eu já experimentei. Qualquer coisa que alguma pessoa diga, a minha experiência já me disse. Como é que você vai contra a minha experiência? Cristo, então, apresenta outros elementos, como, por exemplo, a Bíblia. Eu leio a Bíblia e lá está escrito isto. Eu interpreto os fatos A ou B por causa do que a Bíblia diz. Então são elementos que têm a ver, portanto, com o modo com o qual nós consideramos a vida. Vamos fazer uma dicotomia aqui, entre pessimistas e otimistas. Porque uma pessoa, digamos assim, pode ser classificada como pessimista e outra como otimista. As suas experiências não são determinantes, mas são importantes. Há questões biológicas envolvidas, vulgarmente chamado de genética, mas é questão biológica. São um conjunto de coisas que nos ajudam a explicar porque nós pensamos o que nós pensamos. Eu estou dizendo isso exatamente por causa do sofrimento. Como nós lidamos com o sofrimento? Tem a ver com a nossa experiência. Por exemplo, essa semana eu conversava com uma pessoa que desde cedo experimentou a morte na sua vida. Um colega morreu afogado, o outro também, o outro atropelado, desde muito cedo. E conversávamos sobre o significado, o papel dessas experiências tão precoces no modo como ele vê a vida. É exatamente isto. Há pessoas, por exemplo, que nunca passaram por uma grande dor. Claro que, muito possivelmente, juntando com outros fatores, essa pessoa, quando passar por uma dor, talvez desmorone. Não necessariamente, porque não podemos pensar apenas em um fator. São muitos os fatores. Se uma pessoa, por exemplo, crê na reencarnação, o sofrimento tem uma perspectiva muito diferente daquele outro que não crê na reencarnação. Então nós estamos tratando aqui de alguns assuntos, esse o sofrimento, que tem a ver com nossa própria maneira de ver o mundo, ver a vida, ver a Bíblia, ver Jesus Cristo. E nenhum de nós se acerca dos fenômenos, dos fatos, dos acontecimentos de modo livre. Ninguém é livre nesse sentido. Porque cada um de nós tem uma história. E essa história, podemos assim dizer, são os nossos óculos, quem os usa. Por isso que esse tema do sofrimento, vale a pena nós nele meditarmos, considerarmos, e pretendo que a gente possa formular pensamentos, dúvidas, porque são decisivos para interpretar aquilo que está acontecendo conosco e serão decisivos, talvez, para entendermos aquilo que ainda vai acontecer conosco. Então, eu ofereci essa introdução como um brinde para os pontuais. Espero que ajude cada um na sua reflexão, que se aplique de fato a todos os elementos da vida, para que nós possamos sempre olhar para nós mesmos e para o outro, para Deus e para nós mesmos, e irmos entendendo como é que a vida se organiza, porque a partir disso nós tomamos decisões. Deus então nos conduza, inspire nesta tarde. Será então uma série, se Deus quiser, de 10 reflexões. Hoje então é a primeira, sobre o tema do sofrimento a partir do livro de Jó.
é o nova mesa digital. Quer dizer, são os recursos humanos lidando com a nova mesa digital. Estão aprendendo uma caminhada. Mas está muito bom, eles fizeram um excelente trabalho hoje pela manhã, com a novidade, ainda a peteca não caiu. Parabéns a todos da equipe de som. A minha ideia era começar hoje, então, a Academia da Alma. No entanto, eu decidi não fazê-la, deixar para o ano que vem, no primeiro semestre, porque estamos com muitas coisas. Começamos o Celebrando a Recuperação, daqui a pouco já começam os sinos de Belém a bater. Falei, vamos deixar que a gente pegue um tema não muito claro, também muito suave, mas que não seja algo que demande um esforço tão grande de todos nós, inclusive de minha parte, como a Academia da Alma. Bom, mais uma vez, com isso, saúdo a todos os irmãos. Esperamos ver aqui vocês outras vezes. E se vocês tiverem alguma pergunta, poderão fazê-la também diretamente a mim, pelo WhatsApp ou pela internet. Não quer dizer que eu vá responder, mas pelo menos vou receber a pergunta. Não é? Que às vezes a pergunta é fácil de responder, mas umas são muito difíceis, demoram 1 ou 2 horas para responder. Aí eu não respondo, né? Deixo para outro momento, para a gente poder fazer. Pergunto se há conosco alguém aniversariando essa semana, para a gente dar graças a Deus. Algum aniversariante presente aqui com a gente? Se tiver algum pela internet, infelizmente não podemos fazer nada em relação a este assunto. Mas mande um e-mail que depois oramos então também por você, se você está conosco pela internet. Temos alguém pela primeira vez conosco? Se houver, peço o favor de se colocar em pé. Alguém que esteja pela primeira vez em nosso culto? Fique em pé, por favor. Segunda vez? Porque eu estou vendo alguns rostos que eu não... Ou eu estou meio ceguinho, ou eu não conheço. Pela terceira vez, a última chance. Alguém pela terceira vez, primeira, segunda vez conosco? Bem, então, são todos da casa. Então vamos ficar em pé, vamos então oferecer mais uma vez nosso culto ao nosso Deus. E o pastor José Maurício Cunha do Amaral vai continuar e eu depois volto então com a nossa reflexão sobre o sofrimento a partir do livro de Jó. Pai nosso, obrigado por tua bondade para conosco, esse tempo aqui que já estamos passando, e que esse assunto, sofrimento, mais que ser uma questão meramente acadêmica, intelectual, teológica, filosófica, seja algo que nos ajude a compreender melhor o teu amor para conosco. Esse é o nosso propósito, todos nós certamente, e contamos com o Senhor para que esse propósito se realize. Oferecemos então a ti, Senhor, esse culto, desejando que nele nós nos encontremos com o Senhor e o Senhor possa, vendo o nosso coração, também nos abençoar. É o nosso pedido em nome de Jesus. E todos digam...
mensagem que diz assim: a mais alegria do céu pela vida resgatada de um pecador que, promovendo de nós pessoas que acham que não precisam de salvação. Tem alguém chamado Valdemar Ferreira que escreveu o seguinte, logo aí acima do nosso programa: Deus continua nos procurando, não importa onde nos perdemos. O que importa é que Deus nos procura onde nós estamos. Exatamente isso. Ele é um Deus que está interessado em mim, em você e cada um de nós. Ele está sempre pronto para nos buscar onde quer que nós estejamos. Por isso, a palavra centésima ovelha é essa: veterinário que fica guardadas, o pastor sai para buscar aquela que deseja. Vamos ficar de pé, vamos exaltar esse Senhor, Deus grande, representado no céu, na terra, no universo, que merece toda a nossa adoração.
sentar. Quando você vai se preparar bem para esse momento de fidelidade, quero lembrar então somente que estamos caminhando para o final da nossa campanha de missões nacionais. Temos ainda a participação de alguns missionários que têm estado conosco, mas a campanha vai fechando agora, no final do mês de setembro, já acabou, o início de outubro, mas ainda há tempo para se entregar a sua oferta missionária. Porque o mês de setembro, também em outubro, a convenção estende um pouquinho mais, é o mês em que os batistas brasileiros dedicam parte dos seus bens para investir na obra missionária do nosso país, do nosso querido Brasil. E é uma oportunidade que nós temos de sustentar o missionário que está, às vezes, na região tão longínqua, como aqueles que estão, por exemplo, nas regiões ribeirinhas, do Alto Amazonas, onde não há nada além das margens, dos rios, dos Solimões, do próprio Amazonas, dos seus braços, mas ali moram pessoas que nasceram ali, que não saem dali. Se alguém não for ali para eles pregar o Evangelho, essas pessoas morrerão sem conhecimento de Cristo. Então, você tem ainda essa oportunidade, se não ouvir a sua oferta de missões, só se colocar no envelope, no local apropriado, missões nacionais, no campo de oferta. E a tesouraria vai destinar exclusivamente para essa finalidade. Se você tem preparado também esse momento para entregar o seu dízimo, a sua oferta voluntária, se puder fazer isso, então, os nossos dois colaboradores, o mais importante, vão ficar pensados aqui enquanto eu chego para tocar com esse órgão, se puder fazer isso. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos, ó Deus, o privilégio de podermos participar da Tua obra
aqui na terra. Te agradecemos, ó Pai, porque a Igreja Batista Itacuruçá tem o seu coração fundado e fundamentado, ó Pai, no ganhar almas para Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque incontáveis são as bênçãos que tens derramado sobre esta igreja. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos nos lançar a empreendimentos maravilhosos para honrar e dignificar mais ainda o teu santo nome, ó Pai, por conta da fidelidade dos teus servos aqui desta igreja. Que, Senhor nosso Deus, os recursos agora, nesse momento, levantados, possam ser, Senhor, gerenciados com toda a lisura que tem sido até aqui. Muito obrigado, ó Deus, pela firmeza com que a nossa diretoria dirige a tua igreja e, principalmente, a parte financeira. Que, Senhor nosso Deus, os irmãos que aqui depositaram possam ser cobertos, Senhor, das mais copiosas bênçãos dos céus. Possas estar, Senhor, dando o sustento a cada um de nossos irmãos. Fica conosco, continua conosco durante todo esse culto. Por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Por favor, queiram conduzir as salvas. Neste momento de intercessão, nós vamos cantar um canto, daqui a pouquinho mais, todos os que têm sede. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o WhatsApp que nós temos de oração, pastor Israel. Por iniciativa do pastor, foi criado então um aplicativo que está disponível para os telefones que têm este aplicativo, smartphone disponível. Você pode então receber, se estiver ali adicionado, ser adicionado, você pode então receber os pedidos de oração que acontecem ao longo do dia. O que eu quero comentar é que tem sido importante, pelo menos para a minha vida, quando eu vejo que é uma mensagem de oração, eu tenho o cuidado de abrir para orar por aquele pedido, onde quer que eu esteja. Nem sempre é possível, é claro, nem sempre é possível, mas a maioria das vezes sim. E quando nós abrimos e vemos ali algum nome, algum pedido, que podemos imediatamente fazer aquela oração, eu acho que é muito importante, porque não apenas eu, mas tantas outras pessoas também estão orando por aquele motivo, quem sabe naquele momento. Então, se você pode e tem acesso a este Ita Oração, não deixe de consultar ali quando você receber uma mensagem, porque às vezes é um pedido de urgência, uma pessoa que está às vezes sendo internada às pressas, ou alguém que não está bem de saúde, e nós temos então a oportunidade de nos conectarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, e falarmos com Ele naquele instante, naquele momento em que aquela pessoa está precisando das nossas orações. Além disso, nós temos o Ministério de Oração da Igreja, quando os pedidos são para aqui encaminhados através do programa da rádio, o programa Momentos com Cristo. Nós temos também os pedidos de oração, pastor, do Celebrando a Recuperação. Temos outros pedidos de oração que vêm pelo culto de segunda-feira, dirigidos pelo pastor Alcenir, e também na quinta-feira, na qual eu tenho o privilégio de dirigir. Então, a igreja sempre está orando, não é? Ao longo da semana, pelos motivos que nos chegam, além dos pedidos que vêm para o nosso boletim, que são impressos no nosso informativo dominical. Isso nos lembra então que nós precisamos orar, porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei minhas ovelhas, e delas, diz o Senhor, cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas num dia de nuvens e de trevas. É um Deus que nos busca onde quer que nós estejamos, vivendo a situação que estivermos vivendo. É um Deus que nos acolhe. A
A banda vai se aproximar, então, enquanto a banda vai se aproximando, eu quero desafiar você para que você participe desse momento de intercessão. Quem sabe há um pedido no seu coração por alguém da sua família, alguém que esteja internado, alguém da nossa igreja, um amigo, um familiar, ou você mesmo, que esteja precisando de oração. Coloque essa pessoa nas mãos de Deus. Coloque a sua vida, coloque a vida do seu familiar, dos nossos irmãos em Cristo, para que Deus possa, através da sua bondade, da sua misericórdia, nos alcançar com a sua graça, com a bênção da cura, com a bênção da libertação, da transformação, com a bênção da paz, com a bênção que cada um de nós certamente está precisando. Enquanto nós cantamos esse cântico, se você sentir o desejo, vem aqui à frente, por favor. Gostaria de orar juntamente com você. Você pode sair do seu lugar, se não, você pode ficar onde você está, de pé ou assentado. Nós vamos orar e vamos adorar ao Senhor nessa hora. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Oremos ao Senhor. Ó Pai, eu quero te pedir por mim mesmo, quero pedir pelo meu irmão, pela minha irmã que aqui está nesta hora. Alguns estão aqui à frente, outros estão em pé ou assentados, mas o que importa, Deus, é que nós estamos na
tua presença, ó Deus. Por isso queremos clamar ao Senhor: venha sobre nós, ó Pai, sobre a nossa dor, sobre a nossa preocupação, sobre as nossas expectativas, sobre o desejo do nosso coração de sermos, ó Deus, libertados, curados, abençoados, transformados por Ti. Peço ao Senhor que o Senhor toque na vida dos enfermos, alguns que estão em estado grave no hospital, outros que se preparam para uma cirurgia, outros que estão convalescendo de uma cirurgia, outros que estão impossibilitados de vir à Tua casa, porque já não podem mais se locomover. Pedimos por todos esses, ó Pai, e pedimos por cada um de nós, porque o Senhor é o Deus que sonda o nosso coração. O Senhor vê e sabe aquilo que vai no mais profundo da nossa alma. Ó Deus, vasculha a nossa alma, o nosso coração, e dá-nos, ó Deus, a Tua graça, Tua bênção, a libertação, a cura, a transformação. Dá-nos, ó Deus, do fluir do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Para que vivamos, ó Deus, uma vida plena, uma vida saudável, uma vida na Tua presença. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, irmão querido e minha irmã querida, pode sentar, por favor. Nós não sabemos quando o livro de Jó foi escrito. É um livro sobre o qual as hipóteses são as mais conflitantes em termos de datação. Pensam alguns autores que o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia, escritos ao tempo de Moisés. Chegam alguns a defender a autoria mosaica do livro. Se o livro de Jó é do tempo de Moisés, ele tem, portanto, 4.000 anos. Acham outros que o livro de Jó é muito recente. É um dos últimos do Antigo Testamento, datando do 4º século. Eu coloquei exatamente os dois extremos. Não sabemos. Seja a teoria de um livro muito antigo ou de um livro mais recente, temos no mínimo 2.500 anos, ou no máximo 4.000 anos, para a autoria deste livro. E por que trago este comentário preliminar? Porque isso apenas mostra que o enfrentamento do assunto sofrimento é muito, muito antigo. Também trago essa informação para dizer que em toda a história do pensamento humano, no judaísmo, no cristianismo, em outras religiões, nenhum livro é tão profundo sobre o tema do sofrimento quanto o livro de Jó. Porque uma obra ela é profunda quando ela nos leva a pensar. Uma obra é profunda quando ela não nos dá uma resposta pronta. Esse é o caso de Jó. Não temos em Jó uma resposta pronta. O sofrimento é isso ou é por isso? Não. Porque este é um tema para o qual não há resposta pronta. Porque o sofrimento é algo tão profundo, tão, desculpe o trocadilho, tão doloroso, que nós não podemos aceitar respostas fáceis. Nós gostamos de respostas fáceis. Fulano de tal está sofrendo por quê? A, B, C ou D.
quando talvez A explique aquele, B explique aquele, C explique aquele, mas não explica exatamente aquele. Então é importante nós nos acercarmos deste assunto com grande humildade. E irmos então, e Jó é um livro magnífico, nos apropriando daquilo que nós aprendemos, levando em conta toda a nossa bagagem com a qual eu iniciei o culto desta tarde e noite. Então vamos ler o primeiro capítulo de Jó. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje e você poderá fazer na sua ou me ouvir. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Nas explicações, fulano de tal está sofrendo porque fez alguma coisa errada. Essa explicação em Jó não funciona. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Era muito rico, portanto. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros, não havia lugares para as festas, eram nas casas. E davam banquetes, cada um por sua vez, um rodízio de banquetes, né? 7, né? Filhos, 7 festas, praticamente o rodízio se completava em 2 meses, né? E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava a rodada de banquetes, Jó, o pai, se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Este é o prólogo do livro. Não é o primeiro capítulo, é só o prólogo. Do tipo, era uma vez, colocando em algum momento para a história se desenvolver. Verso 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais, ou anjos, vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Um dos anjos, segundo a perspectiva antigo e nove testamentária, deixou o céu por querer escolher o seu próprio caminho e dar ordens no céu. Satanás quer dizer adversário. Essa é a palavra, o seu significado. O Senhor Deus perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta por aí, dando um rolé, como se diz. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? Isso é um ponto importante. Quem começa o diálogo? Quem dá as cartas no mundo? Não é Satanás, é Deus. Ele toma a iniciativa. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aí começa então o trabalho de Satanás, que até hoje ele faz assim.
como dizer, óbvio. O cara é rico, tem tudo, esposa, filhos, carro, helicóptero, jatinho, empregados, empresas. Claro que ele vai ser fiel ao Senhor. Eu quero ver ele na miséria. Tentação. Será que não é por interesse próprio que ele te teme? É o pai da mentira. Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, tudo o que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Jó crente, o Jó fiel, o Jó temente, o Jó que faz sacrifícios, vai desaparecer. Vai surgir um novo Jó. E, meus irmãos, sabe que isso infelizmente é verdade? Há muitas pessoas que perdem a fé por causa do sofrimento. Que talvez se encaixem que a sua fé era movida a interesse. O seu interesse não foi atendido, a sua fé também foi pelo esgoto junto. Satanás às vezes diz coisas interessantes. E aqui ele falou uma coisa falsa, mas que às vezes se torna verdadeira na vida de algumas pessoas. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, então vamos ver. Faça o que quiser com tudo que Jó tem. Com a boiada, com os filhos. Mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um de seus empregados que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este empregado ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas dos pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este segundo ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada dos empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse terceiro ainda estava falando, chegou mais um, isto é, o quarto, que disse: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa de seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte, soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Esse capítulo nos mostra, primeiramente, que a experiência de sofrimento é uma experiência universal. Nos mostra que o sofrimento pode vir pela maldade humana, assaltantes, no caso aqui, e pode vir pela ação da natureza, como um vento que caiu sobre a casa e a casa caiu sobre as pessoas, matando-as. Aqui temos esses 2 elementos e tem uma terceira possibilidade. O sofrimento é determinado por Deus. Queremos examinar então essas possibilidades. Em linhas gerais, todas as religiões têm uma resposta ao tema do sofrimento.
hinduísmo e o budismo, que são as religiões mais antigas que existem, entendem que o sofrimento vem por causa do karma. A pessoa tem um karma. Está na origem também do kardecismo. Eu diria que a maioria das pessoas que tem uma religião, em termos quantitativos, adota a ideia do karma. O karma pressupõe a reencarnação. E que a vida de agora, ela é explicada pela vida anterior que a pessoa teve. Uma vida gera um karma para a vida seguinte. O hinduísmo e o budismo, religiões afro-brasileiras e o kardecismo advogam a ideia do karma, que contém, portanto, uma dimensão didática. O sofrimento é para, primeiro, a pessoa pagar o seu erro, portanto, é um processo de culpa e expiação, e segundo, didático, para aprender a viver. A ideia do karma é majoritária no Brasil. Boa parte da cultura popular que está enraizada nas mais diversas crenças, não só no kardecismo, não só nas religiões afro-brasileiras, não só em parte do catolicismo popular, mas também em parte do movimento evangélico popular. Com outras palavras, essa pessoa fez alguma coisa na outra vida. Agora está pagando. E ao pagar, espera-se que aprenda. E na próxima vida vem uma pessoa melhor. Ou seja, o sofrimento, na verdade, é uma forma de culpa, de expiação da culpa. É por essa razão que essas pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar a ideia da cruz. Como na cruz alguém pagou por mim? O meu karma, eu tenho que pagar por ele. E eu tenho que passar por esse karma para me aperfeiçoar. Como é que alguém pagou pelo meu erro? Como é que alguém expiou as minhas culpas? Importante que você converse com as pessoas, a maioria unânime em rejeitar a ideia da graça. E até argumento racionalmente que a graça faz com que as pessoas fiquem irresponsáveis. Todos têm que pagar. Como não existe céu nem inferno nessas religiões, nesses sistemas religiosos, vai pagar na próxima vida. E depois na próxima vida, até alcançarem um estado de perfeição. Essa é a crença reencarnacionista presente, repito, no hinduísmo, que é a religião mais antiga existente no mundo, religião viva assim chamada, no budismo, que também é antiga, mas não tão antiga assim, nas religiões afro-brasileiras, que depois foram sistematizadas, e no espiritismo kardecista. É nesse contexto que nós cristãos desenvolvemos a nossa fé. É importante ter isso em mente. A segunda grande tendência de explicação do sofrimento não está no reencarnacionismo ou no sistema do karma, mas no fatalismo, cujo maior representante é o islamismo. O islamismo é completamente fatalista. Tudo que acontece é pela vontade de Allah.
Alá disse, determinou para acontecer, e assim vai acontecer. Por isso que a relação, por exemplo, com a morte, não é tão forte como em outras experiências religiosas, porque aquela morte foi determinada por Alá. Então, o fatalismo, que surgiu, na verdade, como um conceito entre os gregos, por volta do século VIII a.C., e se desenvolveu posteriormente, a ideia de que as causas das nossas situações, nossos acontecimentos, nossos estilos de vida, etc., já estão determinadas previamente, nos gregos, por um destino, chamado de um Deus, era um destino que determinava isso. No caso do Islã, por Alá. E o cristianismo? Bem, vamos falar sempre, obviamente, da visão cristã. Eu não vou dizer hoje qual é, porque senão não vai ter mais a série, né? Já acabei o primeiro dia. Então, vamos aguardar como é que os cristãos, à luz da Bíblia, lidam com esse assunto. Mas não existe uma uniformidade também, não. São diferentes visões, à luz, é claro, de nossas diferentes experiências. Isso nos leva a pensar, então, que nós temos uma outra maneira de ver isso, que podemos, então, opor duas palavras. Uma palavra se chama livre-arbítrio. E outra palavra é determinismo. De certo modo, o fatalismo é determinista. De certo modo, o sistema do karma ou reencarnacionista é determinista. Em ambos não há lugar para a liberdade humana. Se eu dou um soco em alguém, por exemplo, não foi propriamente por minha liberdade. Foi algum tipo de determinação anterior a mim. Internamente ou externamente. Por um Deus, uma divindade, ou por alguma predisposição totalmente genética que eu não tenho como fugir, porque eu não sou livre. O determinismo, portanto, afirma que nós não somos livres. Nós parecemos que somos livres, mas agimos a partir de decisões que já foram tomadas anteriormente. Por oposição à ideia do determinismo, nós temos então a perspectiva do livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós é livre para tomar as suas decisões. Então, sobre isso eu quero fazer um parágrafozinho, que é o seguinte. Nós somos livres. Só que a nossa liberdade, ela não é absoluta. Vejamos hoje as eleições. Nós somos livres para votar. Em quem? Nos candidatos. Mas eu queria votar no João. Ele não é candidato. Então eu não sou livre para escolher o João. E foi curioso que eu recebi um WhatsApp de uma pessoa perguntando se o Jadson Rangel, nosso locutor do programa de rádio, era candidato e qual é o partido e qual é o número dele. Eu respondi que eu votaria nele. Eu falei, eu também. Só que ele não é candidato. Ninguém pode votar no Jadson Rangel porque ele não é candidato. Se a nossa liberdade, ela não é absoluta. Ninguém é livre de modo absoluto. Amanhã você queria acordar a que horas? 10 da manhã. Não pode. Tem que acordar às 6. Ou às 5:30. Cada um com o seu horário. Ninguém é livre da eu vou acordar a hora que eu quiser. Isso não existe. Porque nós somos condicionados. Nesse sentido de termos horários, compromissos. Eu sou livre, não vou pagar as minhas contas. Você é livre para não pagar as contas.
e o banco é livre para prender você. Não é? Então, é bom a gente ter em mente que, conquanto nós defendamos e acreditemos que o homem é livre, essa liberdade não é absoluta, não pode ter total liberdade, porque vivemos em comunidade. Aplicando ao tema do sofrimento, nós entendemos então o seguinte: primeiro, o sofrimento existe. Há uma parte do budismo que diz que o sofrimento não existe. A clientologia, por exemplo, que deriva um pouquinho do budismo, afirma que o sofrimento não existe. O sofrimento é uma imaginação. É algo, vamos dizer assim, psicológico. Há uma autora chamada Mary Baker Eddy, que é anterior, que tem um sistema filosófico, teológico, em que ela afirma isso. O sofrimento é algo que nós criamos. Não existe propriamente. Então, parte do budismo tem essa perspectiva e a religião chamada cientista cristã e a clientologia afirmam que o sofrimento não é real. Parte também do hinduísmo diz que o sofrimento não é real. Bem, é tudo uma criação, é nossa imaginação, embora seja verdade que algumas sejam, não é verdade para quem está sofrendo. Quem perdeu uma parte do seu corpo sabe que isso não é invenção, tanto não é invenção que o médico tem que cortar, não é? Então, mas assim há essas perspectivas. Então, voltando ao tema específico do sofrimento. O sofrimento vem principalmente por causa da liberdade. Onde não há liberdade, não há sofrimento. Porque o sofrimento vem das escolhas que nós fazemos. Bem, nós lemos aqui o primeiro capítulo de Jó e não encontramos ainda esse elemento, essa perspectiva. Não encontramos na parte final do prólogo, quando um vento vem e derruba a casa. Mas o sofrimento anterior foi causado por assaltantes. Ou seja, que em sua liberdade decidiram assaltar e matar. Então a liberdade do assaltante, que para ele é um bem, para quem o recebe é um mal. A liberdade da bactéria, que para ela é um bem, está se desenvolvendo, crescendo, engordando. Desculpem o tom assim um pouco macabro. Para nós é um sofrimento, porque faz mal ao nosso corpo e nos leva à morte. Então, na verdade, a vida é um choque das liberdades. E para mim, este é o ensino mais importante, porque nos ajuda a entender, chamemos assim, a origem do sofrimento. Então, eu às vezes oro assim: Senhor, livra-me do mal. É bíblico orar assim. Mal, às vezes, provocado pelo outro. E muitas vezes, então, Deus, para me atender, tem que suspender a liberdade do outro. Protege-me contra os bandidos. Para Deus me proteger dos bandidos, Ele tem que suspender a liberdade do bandido e me atacar. É por isso que o sofrimento é um tema complexo. E eu não gostaria que nenhuma pessoa saísse apenas com a
perspectiva de hoje, que estamos apresentando em 10 capítulos, o tema do sofrimento. Espero que você possa participar de todos ou de quase todos. O sofrimento, portanto, é o resultado do exercício da liberdade. Da liberdade. Mas vejamos, tivemos um drama muito grande próximo à nossa igreja há alguns anos. Vou dizer o nome. Quando nossa irmã Westney, regente do nosso coro Cantares, perdeu parte da sua família, porque estavam em casa quando, por causa de fortes chuvas na região de Angra dos Reis, a casa foi soterrada. Vamos abstrair o sofrimento de uma pessoa real, de uma pessoa próxima a nós. Vamos esquecer a proximidade, porque a proximidade às vezes nos faz não pensar adequadamente. Eu tive essa visão bem clara para mim, meus irmãos, em 2004, por ocasião da tsunami. Quando eu vi uma foto na Tailândia de um lugar que jamais deveria ser habitado, mas que era o resultado de aterramentos do mar, cada vez maiores, e se fazendo casas, depois até mesmo prédios, e com a tsunami a água veio e simplesmente retomou toda a faixa que tinha sido aterrada. Como se explica, naquele caso particular, o sofrimento? De novo, a liberdade humana de alterar o desenho da terra, eu diria, pagando um preço alto de transformar em lugar habitável um lugar que era inóspito. E a natureza se encarregou de colocar as coisas nos lugares anteriores. Isso se aplica parcialmente a Friburgo, aos deslizamentos em qualquer morro mais elevado, causando sofrimento. Mas Deus não poderia evitar aquilo? Poderia. E às vezes Ele faz. E às vezes não faz. E quando Ele faz, ou Ele minora as consequências da liberdade, ou vai lá na raiz e corta por um momento a liberdade do ser humano. Vou ilustrar. Se alguém dá um tiro em alguém, Deus pode agir em 2 momentos. Desviando a trajetória da bala, depois que ela saiu. Ao fazer, ele cesseou a liberdade do indivíduo, que ia nessa direção, ele puxou, teve que fazer assim. Aconteceu comigo, não com a bala. Se aconteceu com a bala, eu não vi, né? Ninguém viu a bala que não alcançou a gente. Mas eu me recordo, já contei isso aqui, eu estava atravessando a rua Conde de Bonfim, não estava lendo jornal, nem vendo o iPhone, que é comum eu fazer, eu sempre fiz isso, a vida inteira andei assim. Foi realmente, sei lá, eu estava pensando muito profundamente, não sei o quê, e fui tentar atravessar a rua. De repente veio uma pessoa, me segurou. Eu estou aqui por causa disso. Eu teria morrido, não tinha outra história. Ora, a minha liberdade foi cerceada. Eu queria dar um passo, o cara me segurou. Um anjo de Deus. Cuja vida depois eu salvei. Tudo por acaso. Ele estava ali, eu estava ali. E Deus usou e me livrou. Mas ao fazer isso, cerceou a minha liberdade. Eu estava num certo lugar, essa pessoa disse, vou me suicidar. Eu disse, vamos conversar. Pude ser instrumento de Deus para salvar, por causa de um evento que cheguei atrasado. Eu que não chego atrasado. Voltando ao fato da bala, ou Deus pode pegar e tocar no coração do bandido e falar, não atire. Ou segurar a sua mão. Também Deus restringiu a liberdade do bandido.
Estou dando ênfase a esse ponto, porque nós temos um grande desejo, ser livres. Mas queremos que Deus nos corte a liberdade dos outros. Ok? Então, a história de Jó nos mostra, primeiramente, que o sofrimento é uma experiência universal. Já nos alcançou. Continuará nos alcançando. Não temos como viver num mundo sem sofrimento, a menos que não houvesse liberdade. Mas, usando o termo bíblico, tem sabeu, tem caldeu e tem um vento tempestuoso. O mundo que nós vivemos tem sabeus, caldeus e ventos violentos. Só uma maneira de não sofrer: viver num mundo que não tem nem caldeu, nem sabeu e nem vento. E nenhum de nós gostaria de viver nesse mundo. Porque seria um mundo sem liberdade. E nós nascemos para ser livres. E somos imagem e semelhança de Deus. E o maior espaço onde essa imagem e semelhança se realiza é a nossa liberdade. Isto posto como introdução à nossa série sobre o sofrimento em Jó, pergunto se algum irmão, tem alguma ponderação a fazer, alguma pergunta, algum comentário. Evidentemente que a única condição é que seja breve, ok? Porque temos hora de terminar. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Esta é a ocasião. Há alguém? Sim, Isabel. Vamos ver se o microfone... Fala aí que eu repito aqui. Agora está funcionando. A gente entendendo... Ficando bem claro na nossa mente, que a nossa liberdade depende da falta de liberdade do outro, a gente deve se conformar com o sofrimento? É para chegar aí? Então, vejamos. Nós podemos... Essa pergunta já respondi, está escrito aqui, então vou pegar aqui o meu pequeno texto. Nós podemos, diante desses fatos, nos conformar. É o conformismo. É assim mesmo, não tem jeito, fazer o quê? Claro que aí entram os sistemas, o fatalismo, o determinismo. Né? Para um islamita foi Alá, foi da vontade de Deus, como às vezes nós utilizamos, é uma forma. Outro fica revoltado, eu não aceito isso não. Revoltado. E rejeitar. Outro negar, não aconteceu o sofrimento. Eu estou vendo miragens, não ocorreu. A outra é o desespero. E agora o que eu faço? A visão cristã, e vou repetir isso aqui ao longo dos nossos encontros, é uma visão realista. Parte do pressuposto que o mal existe, que o mal foi feito. Então, a visão cristã aceita o fato de que o mal existe. É uma visão muito boa. O mal existe. A dor existe. O problema existe. Não devia existir. Bom seria que não existisse. Mas existe. Existindo, o que é que nós fazemos? Penso que este é o ponto central. Já que o sofrimento existe, seja de qualquer natureza, psíquica, física, metafísica, econômica, médica, o que é que eu faço com isso? Fico revoltado, me desespero, me curvo, fatalisticamente, ou além de aceitar, eu desenvolvo alguma outra atividade, alguma outra atitude. Eu simplesmente diria, eu aceito.
mas peço a Deus que mude. E confio que Ele vai mudar. É só uma linha, vamos prosseguir ao longo desse tempo. Mas a ideia, Isabel, da aceitação, não como concordância. Eu aceito, vamos com calma na palavra. Eu reconheço, talvez seja melhor, o reconhecimento que existe o problema. Ponto. A partir do que eu reconheço, eu digo, Senhor, muda isso. Mas eu tenho que saber que, para Deus mudar, em algumas situações, eu vou ter que pagar um preço. Né? Eu peço ao Senhor, mude tal coisa na minha vida. Aí Deus diz, está bem, eu mudo, mas você vai ter que fazer o seguinte. Aí, nós estamos prontos a, não é pagar um preço no sentido do karma, mas no sentido de fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Porque eu quero que você mude. Muito mais fácil. Agora, eu mudar? Por que nós brigamos com os outros? Porque os outros não mudam. E eles brigam conosco porque nós não mudamos. Alguma outra pergunta, observação? Sim, Lucas. Assim, só o Lucas e nossa irmã Elia aqui, por favor. Eu tenho lido muito sobre isso e ultimamente li um livro, Pare de Sofrer, porque ele ensina a programação neurolinguística, que leva a pessoa a conviver com as dificuldades. E se a pessoa sabe conviver com as dificuldades, ela vai vencendo o sofrimento, de acordo com o que Deus determina. Não sei se até aí está certo ou não. Sim, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O problema de qualquer proposta, vamos chamar, fácil, como a neurolinguística, é que põe o foco apenas numa questão. Temos que entender que a vida não é só a nossa mente. A vida é muito mais complexa que a nossa mente. Para usar os termos que nós usamos, é também o nosso corpo, é também o nosso coração, ou a nossa alma. Só reprogramar a nossa mente é uma forma de excluir Deus do processo. Entendo que a dimensão pedagógica de nossa autotransformação é importante. Mas nós podemos mudar para pior. Se nós não estamos embebidos dos valores da palavra de Deus. Então eu posso usar esse tipo de conhecimento científico, segundo alguns pseudocientíficos, é outra questão que não vou entrar nela aqui, para aprender como dominar o outro e ganhar mais dinheiro ainda. Então é preciso que a gente entenda isso. Agora, por isso que é importante, como o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer situação. Isto é, a partir da experiência da fé. Porque está doendo. Mas Deus pode fazer essas coisas convergirem para o meu bem. Aí a dimensão espiritual, a dimensão da oração, da intervenção de Deus. Sim, por favor, última pergunta. Eu tenho uma dificuldade com essa questão do determinismo e do livre-arbítrio que você comentou, de entender mesmo. E daí você deu o exemplo lá, você estava andando e quase foi atropelado. Não seria mais interessante, não sei o que você tem a dizer sobre isso, em vez de imaginar um Deus determinista que cerceou a sua liberdade de atravessar a rua, imaginar um Deus que é tão libertador, que deu liberdade ao cara do seu lado, dele cercear a sua liberdade. Talvez o cara do seu lado tenha praticado um valor cristão, que é de ajudar o próximo, sem perceber, talvez por alguma coisa da história dele, assim, que ele, vou ajudar o próximo, e foi ele que cerceou a sua liberdade. Não como se ele fosse um instrumento, imagina um boneco de Deus para cercear a sua liberdade, mas sim um atuante de uma liberdade própria, de impedir a sua. Certo.
problema, Lucas Ribeiro, é o seguinte: como é que nós usamos nossa liberdade para fazer o que é bom? Por que fazemos isso? Por uma consciência moral. Está bem, uma consciência moral. Quando olhamos para o mundo, no entanto, nós observamos o predomínio da maldade em suas várias facetas. Seja fome, seja guerra, o totalitarismo, as suas várias dimensões. A liberdade humana, ela é usada para o bem, mas é usada também para o mal. E, em função de tanto sofrimento que há na face da terra, podemos pensar que mais para o mal do que para o bem. Toda linguagem sobre Deus é uma linguagem antropomórfica, no sentido de que Deus me usou, é uma figura de linguagem, não é no sentido de uma marionetagem, né? Em que ele puxa um cordãozinho aqui, um cordãozinho ali, e vai fazendo o jogo fosse um jogo de xadrez, ele vai mexendo com as peças, para no fim acontecer aquilo. Até usamos essas figuras, mas são figuras apenas. Então Deus, por sua palavra, coloca em nós o desejo de fazer o bem contra o mal, que também está em nós de fazer o mal, por causa do pecado. Gênesis 3. O irmão me mandou um WhatsApp assim: pastor, por que o amor não é puro? Eu respondi: Gênesis 3, só isso. Ela: não entendi. Aí eu disse: Romanos 3, 23. Não entendi, então leia o texto. Agora eu entendi, ou seja, é o pecado. Gênesis 3. Ou todos pecaram, Gênesis 3, 23. Né? Essa é a realidade humana. Mas Deus coloca no nosso coração, às vezes de uma maneira, vamos chamar assim, geral e conceitual, fazer o bem. E às vezes nos coloca de maneira imediata, uma intervenção. E aí uma pessoa que nunca pensou em fazer o bem, naquela hora faz o bem. Bem, uma coincidência. É uma maneira de explicar. Ou o que a Bíblia nos ensina, que Deus intervém. E um dos grandes capítulos sobre isso é Ciro. Ciro é chamado pelo profeta Isaías de Messias. O cara nem cria em Deus. Era politeísta, né? Digamos assim. Não cria em Deus, não cria no Deus de Israel. Mas Isaías chama de Messias, isto é, naquele momento, e diríamos, sem que ele soubesse, sem que fosse algo dele, Deus disse: Ciro, vai ser você que vai mudar o curso da história de Israel. Ponto. Então, Deus intervém. Mas nós gostaríamos que ele interviesse mais. Quando é o nosso caso. Que toda hora ele mudasse as coisas. Mas ao fazê-lo, nos privaria da nossa liberdade. E às vezes ele faz. Por isso que o milagre é uma quebra da lei da natureza. O milagre existe. Mas repito, não a toda hora. Porque se fosse toda hora, seria a lei. E a natureza seria a intervenção. O especial. Então, o normal é a lei. O normal é a natureza funcionar. O normal é os nossos atos terem consequências. Isso é o normal. E em 99% dos casos, claro que esse número é chutística, né? Não existe esse número. Vai funcionar o normal. E 1 ou 0,1 é o milagre. Aí celebramos que é um milagre. Nessa perspectiva. Ok? Então,
devemos tomar cuidado com as nossas expressões, né? Como instrumento, vaso, são maneiras de entender algo fora do comum que aconteceu. E Deus faz coisas fora do comum. Porque o comum não precisa de Deus. Ele já botou as regras do jogo, já botou corda no relógio, o relógio agora gira 24 horas no mesmo ponto. Só que de repente ele diz, esse relógio vai dar para trás. Isaías, isso é um milagre. Quantas vezes tem isso na Bíblia? Só 2 vezes. Todos os milagres de Deus só 2 vezes que o tempo voltou. Como a dizer, ele interfere nisso que é tão normal que é o tempo. Mas é excepcional. Só que nós queremos que Deus seja sempre excepcional, nesse sentido de quebrar as leis. Ele é sempre excepcional. Mas é excepcional até por suas leis. Todo o Salmo 119 é uma exaltação à lei de Deus, em todo sentido da palavra. Bem, na semana que vem eu vou então continuar e os irmãos também poderão formular suas observações, concordando, discordando. Se você tem alguma pergunta, não quis formular aqui, não teve tempo, pode me mandar. Como eu disse, não esperem que todas as questões se respondam no momento de 40 minutos. Como hoje tivemos bastante tempo, mas só 40, 45 minutos. Não temos como tratar de um assunto que tem ou 4.000 anos, se Jó é do tempo de Moisés, ou 2.500 é do tempo do exílio, em poucos minutos. Explicações fáceis, jogue no lixo. Serve para os outros, mas para a gente não serve. Explicação boa é aquela que nos aproxima de Deus. Aí está a profundidade. Não exclui hipóteses, não exclui teorias, não exclui outras possibilidades que vêm pelo estudo, pela aplicação, estudo, pela investigação, pela reflexão, pela meditação, mas se ela não nos levar a nos aproximar de Deus e aumentar nossa confiança nele, também não vale nada. O que nós cremos, posso terminar então, é que Deus intervém. Nós somos livres. Não totalmente livres, porque vivemos em sociedade. E a minha liberdade esbarra com a sua liberdade. Logo, a minha liberdade é relativa, porque a sua também é relativa, porque bateu com a minha. Uma das duas vai prevalecer, no todo ou em parte. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, como disse pela manhã, que é boa, perfeita e agradável. Não aceite explicações fáceis, porque as explicações fáceis só trazem culpa. Mas a explicação profunda da cruz nos traz alegria e paz. Desejo que Deus me abençoe e abençoe você, para que o nosso entendimento seja cada vez mais vivo e mais forte a este respeito. Vou orar então agora, encerrando esse nosso culto. Daqui a pouco temos outro. Semana que vem, se Deus quiser, dia 12, aqui continuaremos nesse mesmo horário, às 5h30, tratando desse assunto do sofrimento no livro de Jó. Se puder, leia o livro todo. Recomendo, faça da linguagem de hoje. Se você já usa a linguagem de hoje, faça em outra versão, para que as palavras soem mais claras, mais perto de sua realidade. Vamos ficar em pé para esta oração e depois vamos então nos separar. Mais uma vez, Senhor, reconhecemos que o Senhor é maravilhoso. A Tua graça, aprendemos na Tua palavra, é melhor do que a vida. Em meio, Senhor, às nossas atribulações, aos exercícios de nossa liberdade, à dor, ao sofrimento que às vezes as pessoas nos causam, ou nós causamos nos outros, nós podemos saber que podemos confiar em Ti e rogar a Tua intervenção. E Tu intervens quando isso é bom,
perfeito e agradável. É em Ti, Senhor, que nós cremos. E é a Ti que queremos dedicar, consagrar, mais uma vez, as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus.